E aí, bora resolver esse exercício da FUVEST sobre escravidão ou abolição da escravidão? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou o Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai resolver esse exercício da FUVEST aqui, né, 2024, 2023 para 2024, exercício número 7. Mas antes de continuar, é claro, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas sociais, além de conferir as curiosidades curiosas históricas diárias. E você aí que está se preparando para a FUVEST ou para um outro, né, vestibular ou um concurso público, que seja, vamos dar uma olhada então aqui nesse exercício, até para você pegar a manha também de fazer exercício aí, né? E eu estou falando, é claro, do exercício aqui do vestibular, né? Do exercício teórico, mas vamos lá. No número 7 aqui, ó, apresenta pra gente a charge de Ângelo Agostinho, que foi publicada em 1880, em meio aos debates sobre a lei dos sexagenários no parlamento brasileiro. Primeiro de tudo, ó, a charge aqui publicada em 1880, né? Se a gente for lembrar aí, a gente tem a lei dos sexagenários, que na verdade só ia ser promulgada 5 anos depois, em 1885. Lembre que as leis aí abolicionistas, né, contando a abolição da escravidão, não a abolição do tráfico negreiro, né, porque a gente tem o tráfico negreiro sendo abolido pela lei Eusébio de Queiroz em 1850, mas as leis relativas à abolição da escravidão especificamente são a lei do ventre livre em 1871, a lei dos sexagenários em 1885 e a lei do, né, a lei áurea em 1888. Lembre que a lei do ventre livre, que em 1871, um ano depois da Guerra do Paraguai, libertou filhos de escravos nascidos após a data da lei. Né? Então, isso, se o filho já tinha nascido antes da lei, continuava como escravizado. Né? Mas nascidos após, então lembre que o que está livre é o ventre da escravizada, né? Digamos assim, a ideia de que o filho que vai nascer desse ventre livre, aí sim que ele está livre. Mas lembre que a liberdade mesmo só vinha aos 8 anos de idade para a criança, com o governo pagando uma indenização para o proprietário do escravizado liberto e tal, e também aí, né, a opção de ficar com essa criança até os 18 ou 21 anos, explorando a mão de obra dela na fazenda lá. E lembrando que a Lei dos Sexagenários de 1885, ela na verdade vai apresentar para nós aí a liberdade aos escravizados com mais de 65 anos na data da lei. Os escravizados que tivessem 60 anos iam ter que trabalhar mais 3 anos ainda para compensar a perda de mão de obra do senhor, do proprietário lá. Então, a ideia é de que essas duas primeiras leis vinham, né, de encontro aos interesses, digamos, dos proprietários de escravizados em serem recompensados de alguma forma por promoverem essa liberdade. Mas está lá para vocês uma charge que trata, então, que possivelmente é um proprietário, né, de escravizado aqui. Está aqui, escravidão ou progresso, é isso que está aqui para nós. Eu vou até dar um zoom aqui, que é a minha escravidão ou morte. Olha a minha cegueira aqui, né? Escravidão ou morte, justamente falando lá do independência ou morte, isso porque ele faz uma referência também a essa imagem equestre aqui atrás do Dom Pedro I, né, proclamando a independência. Então, imagem equestre porque ele está em cima de um cavalo, né? Mas a ideia é de que faz a associação, então, com a independência ou morte, com essa liberdade representada pela independência política, emancipação política do Brasil em 1822 com o Dom Pedro I, mas também essa liberdade aí, né, do escravizado. Então, trazendo essa ideia de escravidão ou morte no interesse, é claro, do proprietário de escravizados. E aqui, né, pelo menos elementos indígenas que trazem ideia também, ou de repente aqui elementos que fazem referência, não sei se a, né, liberdade ou a soberania, mas meio que envergonhados pela situação. Né? Então a ideia também aqui apresenta para a gente, acho que uma certa resistência dos proprietários de escravizados, né, em relação às leis abolicionistas. E está aí então Escravidão ou Morte, ó, cego que eu sou, na revista Ilustrada, no número 222, aí, Rio de Janeiro, 1880. Mas vamos dar uma analisada então nas alternativas aí na sequência para vocês, hein?
Bom, a charge endossa a defesa pelos setores políticos liberais do emprego de trabalhadores brancos representados nas laterais do monumento. Se a gente voltar lá, na verdade, né, o que está trazendo a ideia é de que o proprietário de escravizado ali, que é um branco, que está sentado, né, no dorso aí em cima de um escravizado, ele prefere manter aí a escravidão, né, vai defender isso até a morte aí, né? Então, não está trazendo essa ideia de que endossa defesa pelos setores políticos liberais do emprego de trabalhadores brancos. Então, assim, em nada a imagem apresenta para a gente a ideia de né, de utilizar o trabalho branco aí. Então, está dando a ideia de fazer a manutenção, a continuidade da escravidão. Portanto, a alternativa A está, por enquanto, a mais errada, hein? Vamos para a alternativa B aí, que nos coloca que a charge critica a concepção de independência manifesta na estátua equestre de Dom Pedro I. Então, critica a concepção de independência lá na estátua do Dom Pedro I em cima de um cavalo e a defesa da extinção do tráfico de escravizados. De novo, é uma coisa que, como eu falei para você, essa ideia assim de que a lei abolicionista aí sobre a mão de obra escravizada é uma coisa, né? Que são a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, a lei áurea. Agora, a lei da abolição do tráfico de escravos, a lei do fim, né, do tráfico de escravos, é a lei Eusébio de Queiroz, que é 1850. Então, não está colocando assim uma crítica à concepção de dependência manifesta na estátua equestre do Dom Pedro I e nem também fazendo uma associação com o tráfico negreiro, com o fim do tráfico negreiro, ainda mais 1880, né? Que já são 30 anos depois aí da lei Eusébio de Queiroz. Então, basicamente, a letra B está belamente errada, hein? A letra C expõe a contradição entre a liberdade expressa na estátua equestre de Dom Pedro I, já diria o cowboy aí, tá interessante essa, hein? E as mazelas, né, os males enfrentados pelos escravizados. Bom, já diria o cowboy, o garoto vaca, interessante, hein? Porque tá fazendo referência a essa, né, estátua equestre do Dom Pedro I lá, né? Então a contradição entre a liberdade expressa na estátua dele, da liberdade ou morte, né? E essa ideia da liberdade foi só uma liberdade política em relação a Portugal, né? Só a emancipação política, porque um monte de gente, né, milhões, não sei se milhões aí, né, mas milhares de pessoas ainda se encontravam na situação de escravizados, né? Então não dá para se falar de liberdade, né, num Brasil assim. Então expõe essa contradição entre a liberdade expressa na estátua equestre de Dom Pedro I, representando a liberdade, né, do Brasil em relação a Portugal, e ainda as mazelas enfrentadas pelos escravizados em 1880, que ainda nem tinha sido abolida totalmente a escravidão. A alternativa C está interessante, aí já diria o cowboy e o garoto vaca. A alternativa D coloca que a charge defende a manutenção da escravidão? Pode ser. Em oposição à exploração do trabalho compulsório, do trabalho forçado de indígenas e de imigrantes europeus. Então, assim, defende a manutenção da escravidão, dá a entender, mas não está colocando nada aí contra o trabalho indígena. Tem aqui a figura, é claro, possivelmente de um indígena representando tipo o Brasil, mas não faz referência aí, por exemplo, né, à própria situação que nós temos de imigrantes europeus, né? Então a charge não faz essa referência aí. A primeira parte da afirmativa poderia ser, né, mas não está colocando que defende a escravidão, a manutenção da escravidão, contra, né, o trabalho forçado de indígenas, que já era, né, considerado proibido há muito tempo, e de imigrantes europeus. Não, portanto, a alternativa C está, ou melhor, a alternativa D está deliciosamente errada aí. A alternativa E expressa a indignação dos proprietários rurais, a indignação do proprietário rural, grupo social hegemônico dominante, diante da redução gradual do trabalho escravo. Bom, poderia parecer essa ideia aí, né, do proprietário de escravizado que está meio descontente, mas
não dá a entender de que ele está descontente, dá a entender de que ele prefere morrer do que ter a escravidão abolida, né? Até ao que aparece aqui para a gente de escravidão ou morte, né? Então, na verdade, assim, apesar de você poderia fazer essa relação com a indignação do proprietário rural com o fim da escravidão, mas não está colocando isso, né? Dessa indignação dele, está na verdade fazendo mais essa relação do proprietário de escravizado sentado justamente nas costas, né, de um escravizado e da relação aqui com a imagem equestre do Dom Pedro I, associando a independência, né, a liberdade aí com a liberdade dos escravizados que ainda não tinha chegado. Portanto, a alternativa E está exatamente errado. Então, assim, é interessante também aí você, quando for estudar, não só analisar, é claro, por que a alternativa está errada, mas também, é claro, por que a alternativa está certa, é óbvio. E certa como a letra C aí, a letra C de certa, que nos apresenta, então, essa contradição entre a liberdade expressa na estátua equestre de Dom Pedro I e as mazelas enfrentadas pelos escravizados, que é o que aparece aqui para a gente justamente. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício, essa resolvidinha do saber, né, do saber com o prof. André do História em Casa, e até a próxima resolução aí de exercícios, e eu quero saber aí no comentário se você acertou essa questão, se você prestou a FUVEST aí, e se você vai prestar a FUVEST esse ano, ou se não vai prestar outro vestibular, marca aí então também, marca se você quer a resolução aí no comentário desses vestibulares que você está estudando. É isso aí, até a próxima resolução. Resolvidinha do saber com o prof. André do História em Casa. Até mais. Falou, valeu.